Olá pessoal, eu sou o Luiz Pereira, sou gerente comercial aqui da VCP Automação. A VCP, para quem não conhece, é distribuidora de várias marcas do segmento da automação e uma das marcas que a gente distribui é a Festo. Festo é uma marca alemã, líder no segmento de eletropneumática, e eu estou trazendo aqui para vocês para demonstrar um item, a linha SMS da Festo, que seria basicamente uma porta de entrada dos atuadores elétricos. Hoje na pneumática você tem algumas limitações, porque o ar ele é compreensível, então você não consegue ter precisões em paradas intermediárias. Você tem um custo energético muito alto, porque o ar comprimido ele gasta muita energia elétrica, você tem problemas com vazamento, e a ideia desse produto é você partir para um produto mais tecnológico, que consome menos energia, com algumas vantagens além da pneumática. Qual que é a ideia desse produto? Aqui a gente tem um drive instalado, então você não tem necessidade de ter um drive à parte, Você não precisa ter uma programação complexa para fazer o acionamento desse cara. Através desse drive que vem instalado nele, você faz as parametrizações direto no display. Então, onde você tinha uma aplicação pneumática e você quer migrar para uma linha de atuador elétrico, esse cara é muito fácil, é muito simples de você fazer a migração. Aqui a gente tem um conector elétrico nele. Nesse conector elétrico, a gente usa para fazer a alimentação da potência do servomotor ou do motor de passo. E no outro conector elétrico, a gente tem dois pinos onde a gente pode fazer o acionamento, o avanço e o retorno do atuador. Então aquele mesmo sinal que você usa hoje na válvula direcional, na solenoide da válvula, você consegue jogar esse sinal aqui no atuador para poder fazer o avanço e o retorno. Então é muito simples você fazer essa migração do pneumático para o elétrico. Além disso, no atuador pneumático você tem um sensor magnético, que é onde você recebe o feedback da posição do atuador. Esse mesmo sinal ele vem integrado já nesse conector elétrico, então ele tem mais outros dois pinos que ele manda um feedback dessa posição para o meu sistema, Aqui eu vou fazer uma demonstração desse produto para vocês verem como é simples a parametrização dele e o que tanto esse produto oferece, tá? Então aqui nessa caixinha eu tenho como se fosse simbolizar o sinal elétrico da bobina. Então aqui eu consigo fazer o avanço e o retorno do meu atuador, certo? Então um sinal elétrico ele faz o avanço, um sinal elétrico ele faz o retorno. Reparem que o cilindro ele está batendo no acrílico, e isso aqui é proposital, tá? Mais para frente eu vou mostrar para vocês aqui um controle de força. Então a gente consegue também fazer um controle de força através do display, o que eliminaria a reguladora de pressão numa aplicação pneumática. Então a gente colocou esse acrílico bem próximo da haste do meu atuador, propositalmente para a gente poder simbolizar essa demonstração de força. Aqui no meu display, quais os parâmetros eu tenho para mexer nele? Então primeiramente eu consigo fazer um controle de velocidade. Então eu dou um clique aqui no botão do meio, ele vai entrar no parâmetro de velocidade de retorno. Então se eu quiser diminuir essa velocidade, consigo diminuir. Eu vou colocar aqui 50% de velocidade, vou dar um clique para gravar, clique seguro, e aí ele já entra em funcionamento. Então eu tenho uma velocidade rápida no meu retorno e uma velocidade de 50% no meu avanço, certo? Eu consigo também fazer um controle no retorno também. Eu vou voltar para a velocidade rápida aqui, para eu poder demonstrar as outras funções. Aqui seria o controle da velocidade do outro sentido. Aqui eu consigo fazer um controle de força. Então ele está numa força bem baixa, eu vou aumentar a força dele. Se vocês repararem na hora que eu fiz o acionamento do atuador, ele estava tentando empurrar o acrílico, mas ele não estava com força o suficiente. Então agora eu vou aumentar a força do meu atuador para vocês verem como que é feito esse ajuste aqui no display. Então eu venho no parâmetro força, dou um clique, vou colocar na força máxima.
dou um clique para gravar, cliquei, segurei, ele vai voltar para a função de aplicação. Então aqui, ó, ele aumentou a força, então agora ele está tentando empurrar o meu acrílico. Ou seja, em algumas aplicações você às vezes não pode fazer o uso total da força do atuador. Então esse parâmetro é importante, porque às vezes você vai acabar danificando o seu produto final, ou você não vai ter força o suficiente para fazer uma prensagem, por exemplo. Então o parâmetro de força ele é importante para você ter um ajuste fino da aplicação que você está fazendo. Um outro recurso muito interessante que tem nesse atuador é a função prensa, porque às vezes numa prensa você não pode ter uma velocidade muito alta na hora de você fazer essa prensagem, porque isso pode danificar o produto que você está prensando. E para você não precisar ter uma velocidade regulada em todo o trajeto do atuador, a gente consegue trabalhar com uma velocidade mais rápida no deslocamento, e quando a minha haste estiver próxima de encostar no meu produto, eu diminuo essa velocidade. Como que funciona esse parâmetro? Eu vou entrar aqui nos recursos dele de novo. Eu vou vir aqui em Start Press. Certo? No meu Start Press, ele vai pedir para eu definir em qual ponto eu quero que ele diminua a velocidade. Então eu vou definir um ponto aqui meio que próximo do meu acrílico. O meu acrílico vai estar simbolizando o meu produto final a ser prensado. E aí quando ele chegar nesse ponto que eu defini, ele vai diminuir a velocidade. Então eu vou dar um clique aqui para gravar. Vou clicar e segurar. Ele gravou. Então eu vou voltar aqui, ó. Então repare que o meu retorno ele foi rápido e o meu avanço ele vai ser rápido até o ponto que eu determinei, e a partir desse ponto ele vai diminuir a velocidade. Então você ganha precisão na prensagem e você ganha produtividade, porque você não precisa trabalhar com todo o deslocamento na velocidade mais lenta. Certo? Eu consigo também fazer esse controle de velocidade no retorno. É só eu vir aqui no parâmetro referência. Então se eu entrar aqui no parâmetro referência e mudar o sentido, ele vai fazer esse controle de velocidade, esse mesmo controle de velocidade, só que no retorno. Então agora ele retorna numa velocidade mais rápida, e no final do curso ali do retorno ele faz um controle da velocidade, certo? Aqui eu tenho também a função demo. Que o que seria essa função demo? Às vezes eu fiz a minha instalação lá do atuador na máquina e eu preciso só fazer um teste ali, um avanço, um retorno. Ainda não fiz a conexão elétrica do meu sistema. Eu consigo fazer esse avanço e esse retorno através do meu botão, do display, certo? Bom, pessoal, é claro que essa linha de produto ela é bem ampla. A gente tem muita coisa para falar desse produto. Eu só quis fazer uma visão geral, mas entre em contato com a gente se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Na descrição desse vídeo a gente vai deixar o link do nosso LinkedIn, o link do nosso Instagram, das nossas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, curte lá, dá um like, compartilha, que vai ajudar bastante a crescer nosso canal. Muito obrigado.